Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente está aqui mais uma vez para falar com você a respeito dos principais acontecimentos que ocorreram agora na área tributária no mês de abril de 2023. E são tantos programas que às vezes até a gente esquece em que momento a gente está, do que a gente está falando. Afinal de contas, Gustavo, a gente tem estado aqui todos os meses trazendo para a nossa audiência atualidades, junto com o Daniel também, falando de notícias, de decisões judiciais, de legislação tributária que não para de mudar. E esse mês a gente tem mais uma pauta recheada, não é isso? Olá, Alexandre. Olá, Daniel. É exatamente isso. E a gente percebe que muitas vezes essas notícias, legislações estão acessíveis a todos, mas nem todos conseguem entender o que aquela norma quer dizer. Às vezes o texto que o legislador utiliza, as palavras são de difícil compreensão e por isso a gente entende que esse nosso trabalho aqui é importantíssimo para esmiuçar tudo isso que tem de novidade nos últimos meses. Olá, Alexandre. Olá, Gustavo. Um prazer dividir novamente a mesa aqui com vocês. E a você que nos acompanha aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do GTcast. E a gente vai começar naquele giro de notícias, mas diferente dos últimos programas, a gente está falando apenas daquilo que aconteceu em um único mês. A gente não deixou dessa vez a pauta se acumular por 2 meses e por isso a gente tem um número menor de notícias, de conteúdo de uma maneira geral, mas mesmo assim tem muita coisa interessante. E a gente vai começar, como sempre, com aquele giro de notícias na seção GT News. Ministério da Fazenda lança página exclusiva sobre a reforma tributária. Já está no ar a página do Ministério da Fazenda sobre a reforma tributária. O site fornece informações objetivas sobre o tema para o público em geral. A página contém mitos e verdades, perguntas e respostas, as propostas legislativas que são referência para o debate, além de estudos, notícias e apresentações sobre a reforma. Base da reforma dos tributos sobre o consumo, a adoção do IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, é objeto das propostas de emenda à Constituição números 45 de 2019 e 110 de 2019, que tramitam no Congresso Nacional e contam com o apoio do governo federal. Mais uma vez, a gente tem uma notícia aqui relacionada à reforma tributária que ainda vai ser muito comentada porque é um tema extremamente relevante, mas que, na minha opinião, apesar de todo o esforço do governo, criando inclusive uma secretaria especial destinada a tratar desse assunto, apesar de todo o noticiário sobre o tema, a gente não tem visto avanços significativos nas discussões relativas à proposta. Me parece que outras pautas aí têm ocupado mais o Congresso e eu não estou muito animado com a instituição desse IVA, que seria um tributo com características muito interessantes do ponto de vista aí da economia, porque passaria a tributar o valor agregado, só que na realidade do Brasil, provavelmente o IVA ensejaria a aplicação da alíquota mais alta de um tributo dessa natureza a nível mundial. Então não é uma proposta que a gente vê com muitos bons olhos. Exatamente, Alexandre. E essas propostas que tendem a unificar tributos, eu tenho dito em vários outros programas que a gente já tratou do tema, que se a proposta inicial fosse unificar tributos federais, eu acho que seria mais fácil você unificar ali o PIS, COFINS, CSLL, até o imposto de renda, quem sabe. Mas quando você já quer, numa primeira proposta de reforma, junto com esses tributos federais, unificar também o ICMS e o ISS, é uma proposta, ao meu ver, muito audaciosa, até porque você entra em questões relacionadas à própria competência dos municípios para instituir o imposto, regulamentar a alíquota e diversos outros pontos que precisam ser tratados com muito cuidado. Então eu acho que da mesma forma que você pontuou, essa reforma tende a ser pauta de outras notícias em outros programas, porque eu não creio que nos próximos meses a gente vai ter essa reforma aí realmente efetiva. É verdade, Gustavo. E eu até acrescento que o grande problema da reforma no Brasil não é que o Estado está discutindo com os contribuintes qual é a melhor forma de tributar. É que a gente tem um Estado dividido, ele é formado pela União, pelos Estados-membros e Distrito Federal e pelos municípios, né? Todos integram a federação e cada um com seus interesses, como você colocou aí, né? O ICMS interessa aos estados
e o ISS interessa basicamente aos municípios. E aí, consolidar tudo isso, equilibrando os interesses desses todos, ainda com a pressão da sociedade contrária, por exemplo, à majoração da carga tributária, não é uma tarefa fácil. Por isso que a gente vê um grande desafio aí. Se o Congresso conseguir aprovar essa reforma, com certeza vai ser com muita resistência de alguma parte, né? E a gente não sabe exatamente qual, porque são várias partes se debatendo em torno desse tema. Inclusive, há uma expectativa que essa reforma tributária permita a taxação, inclusive, do e-commerce, inclusive de alguns produtos que vêm da Ásia. Essa é uma das propostas para evitar aquelas vendas fracionadas que chegam com um valor isento da tributação. E eles dizem que, inclusive, uma das propostas é acabar com esse fracionamento para que na entrada de produtos no Brasil haja a tributação correta. Mas, mais uma vez, dentro de tudo que a gente está comentando, eu não acho que isso é algo que vai acontecer em um período muito curto, não. Receita Federal disponibiliza a todos os municípios acesso às notas fiscais de serviço eletrônica emitidas por MEI. A Receita informa que todos os municípios podem acessar as notas fiscais de serviços eletrônica no padrão nacional emitidas por microempreendedores individuais. Essa possibilidade estava disponível apenas para os entes conveniados. Exatamente, Daniel. E essa notícia ela é interessante porque a proposta inicial era que os municípios que, através de um convênio, fizessem parte desse projeto da nota fiscal padrão nacional, teriam acesso a esse banco de dados. E essas mudanças acabaram acontecendo primeiro para o MEI, Alexandre, né? A gente viu, inclusive, que era para começar essa obrigatoriedade no início do ano e tivemos uma série de prorrogações. Inclusive, a obrigatoriedade atual é para setembro de 2023, mas já é possível que o MEI ele emita essa nota de forma facultativa. E houve essa expansão, não somente os entes conveniados podem ter acesso a essa nota, mas agora houve uma liberação para que todo e qualquer município possa ter acesso a esse acervo. A gente só não sabe se isso vai ser permitido também quando as outras notas dos outros prestadores já forem enviadas por esse sistema. Se só os entes conveniados vão poder ter acesso e todos os outros terão acesso somente às notas emitidas pelo MEI. É verdade, Gustavo. E esse projeto que a gente já comentou aqui em outros programas é um projeto revolucionário. Começa, como você falou, pelo MEI. Em breve a gente vai ter as empresas do Simples, de uma maneira geral, emitindo notas de serviços através desse padrão nacional. E futuramente a gente vai ter também as empresas do lucro real e do lucro presumido adotando esse padrão nacional de nota fiscal. E aí eu fico imaginando quantas fiscalizações tanto a própria Receita Federal quanto os municípios vão poder realizar em cima dessa base de dados nacional. E para aqueles que estão assistindo ao nosso programa e não sabem o que significa esse projeto da Nota Fiscal de Serviços Padrão Nacional, é muito importante você pesquisar sobre o assunto, porque certamente isso vai atingir o seu cotidiano, você que lida com a matéria tributária. Vamos agora para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de abril de 2023. E a primeira norma é a Solução de Consulta COSIT número 83 de 2023. Fixa o entendimento de que o fato de a pessoa jurídica receber produtos alimentícios e bebidas de forma gratuita de seus fornecedores, como forma de fidelização e manutenção das relações comerciais, e tais bens serem empregados no desenvolvimento de suas atividades, por si só não descaracteriza a doação. Sendo assim, o valor dos produtos recebidos em doação por pessoa jurídica, tributada com base no lucro presumido, não integra sua receita bruta, mas deve ser acrescido à base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL, sendo tributado como outras receitas da donatária. Aqui, Daniel, a Receita Federal esclarece não só o entendimento dela a respeito da tributação do IRPJ e da CSLL, mas também trata de PIS e COFINS. E no tocante ao IRPJ e CSLL, aqui a gente tem uma consulta em que a empresa consulente ela é do lucro presumido. O que a Receita esclarece? A doação recebida a título de bonificação, por exemplo, por uma mercadoria adquirida, que o fornecedor concede ali em substituição a um desconto. Ele, ao invés de dar o desconto financeiro,
ele dá mercadorias em bonificação. E isso não integra a receita bruta da pessoa jurídica, mas isso tem que ser tributado como outras receitas da empresa que está recebendo aquela doação. Inclusive, sobre essa parcela não há nem a aplicação do percentual de presunção de lucro, nesse contexto do lucro presumido. Agora, para efeito de PIS e COFINS, a Receita Federal pondera que, para que haja incidência das contribuições nesse caso, a receita tem que ser considerada como uma receita vinculada à atividade da empresa. Então, uma empresa que adquire produtos para revender, e isso é muito comum, por exemplo, no âmbito dos supermercados. O supermercado que compra produtos e recebe bonificação e revende aqueles produtos objeto da bonificação, tem que tratar isso como receita bruta, só não estaria sujeito ao pagamento do PIS e da COFINS se essas doações não tivessem vinculação com o exercício da sua atividade. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 68 de 2023. Dispõe que o exercício da atividade de comercialização por associação civil sem fins lucrativos de determinados produtos, como por exemplo canecas, camisetas, bonés, aventais e chaveiros, todos rotulados com a marca própria da entidade e classificados como souvenir, não prejudica a isenção do IRPJ de que trata o artigo 15 da Lei nº 9532 de 97. Aqui a gente tem uma solução de consulta de um tema que a Receita até já tratou anteriormente, mas nesse contexto aqui é muito bom ela trazer mais esse esclarecimento. Se uma entidade sem fins lucrativos é constituída para exercer uma atividade que não envolve exploração de atividade comercial, isso não impede essa entidade de exercer uma atividade comercial, como por exemplo a produção e a comercialização ali de souvenirs. Isso desde que cumpridos os requisitos para que a isenção do imposto de renda e da CSLL sejam mantidos. Dentre eles, a reversão dessa receita em prol dos objetivos da instituição. Então não pode a instituição ser sem fins lucrativos auferir essa renda e essa renda ser destinada para outras finalidades. Outro requisito também que a Receita pontua aqui é que não pode haver distribuição do eventual superávit, né? E aqui a gente não pode falar de lucro porque não é uma empresa, e também tem que se respeitar a concorrência daqueles que exercem uma atividade semelhante e são tributados. Ou seja, não pode a entidade prejudicar a atuação do concorrente que atua nesse mesmo segmento e que de repente com a tributação ali incidindo normalmente ele vai ser prejudicado do ponto de vista ali da concorrência. Então, observados esses requisitos, a entidade pode sim auferir receitas decorrentes de uma atividade comercial, mas desde que isso, vamos dizer, tenha um caráter acessório, não seja a atividade principal da instituição sem fins lucrativos. Solução de consulta COSIT número 79 de 2023. A atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE principal a ser informado no cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade preponderante do estabelecimento, matriz ou filial. Atividade esta que é utilizada para determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Gilhard. Olha, Daniel, essa solução de consulta é interessante porque essa é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas confundem aquela atividade, aquele código CNAE que está no cartão de CNPJ da empresa como atividade principal do que é atividade preponderante da empresa e acha que os conceitos são os mesmos e aqui a Receita esclarece que realmente não são. Inclusive, a gente faz essa distinção ao falar da desoneração da folha de salários, né? Porque lá a empresa, para poder se beneficiar desse regime de tributação, a atividade preponderante dela deve estar dentro do perfil que permite a escolha por esse regime. E quando falamos de atividade preponderante, não é a atividade que consta no cartão de CNPJ dela como atividade principal, mas é aquela que mais deu faturamento para a empresa no exercício anterior. E a Receita esclarece esse ponto nessa solução de consulta, não tratando da desoneração, mas de qual atividade vai ser levada em consideração para cálculo dessa incidência do GIL-RAT/SAT, né, referente aos riscos de acidente de trabalho. Exato, e interessante que a Receita Federal
lidando com essa legislação confusa que a gente tem, ela precisa esclarecer que aqui o objeto da análise é para uma finalidade específica, né? É a atividade preponderante para cálculo dessa contribuição, que é uma parcela destinada ao INSS. E aí ela usa o critério, de acordo com a legislação, de número de funcionários alocados na atividade, né? Diferentemente da desoneração. E aí é que a gente entra naquelas discussões. Por que nossa legislação tributária é tão confusa? Recentemente a gente fez até uma live através do Foco Tributário, falando sobre a definição de construção civil para fins de retenções tributárias. Em cada legislação é de um jeito. Aqui a gente pode fazer um comparativo. A atividade principal para uma finalidade segue um critério, para outra finalidade segue outro critério. E assim, para efeito do GILRAT, importa é o número de empregados alocados naquela atividade ou naquele código CNAE, já que essa atividade também está vinculada ao código CNAE, né, para definição do percentual do GILRAT. O GILRAT que é de 1, 2 ou 3% e está sujeito àquela variação ali de acordo com o FAP. Medida provisória 1172 de 2023 dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de maio de 2023. O referido valor fica alterado para R$ 1.320. Aqui, Alexandre, a gente teve uma mudança que não é tão comum. Ao longo do mesmo exercício, você tem uma mudança no valor do salário mínimo para aquele ano, que normalmente é definido no início do exercício e não ao longo do ano. Mas aqui a gente teve essa mudança que alterou de 1.302 para 1.320, e a gente pode dizer que essa mudança não tem muitos impactos na retenção previdenciária de contribuintes individuais, porque é uma retenção de 11% e independe se alcança ou não aquele limite mínimo, mas que pode ter alguma relevância na retenção, por exemplo, dos empregados, não é isso mesmo? É isso mesmo. Como a tabela estabelece a alíquota de 7,5% de retenção de INSS dos empregados só até um salário mínimo, então quem ganha a partir de maio até 1.320 fica sujeito a essa alíquota de 7,5%. O que é interessante é que a gente vê que as demais faixas da tabela, com as alíquotas ali, que 9% e vai até 14%, elas não sofreram alteração. Só mesmo o primeiro patamar, vamos dizer, o piso, que foi elevado em R$ 18,00. Medida provisória 1171 de 2023. Altera os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e dá outras providências. Aqui sim a gente está diante de uma medida provisória muito relevante do ponto de vista tributário. Inclusive, ela estabelece uma série de hipóteses de incidência de imposto de renda sobre rendimentos auferidos no exterior, questões que ainda vão ser debatidas no Congresso e a gente tem dúvida se isso vai de fato entrar em vigor ou gerar efeitos. Isso porque essa tributação nova de rendimentos do exterior está prevista em respeito ao princípio da anterioridade para vigorar só a partir de janeiro de 2024 e até lá muitas águas vão rolar. Agora, o que é certo e que já está valendo é o reajuste dessa tabela progressiva que começou a vigorar a partir do dia 1º de maio e a gente tem aí, depois de praticamente 5 anos, na verdade, 8 anos, desde 2015, depois de 8 anos e 1 mês, porque o último reajuste foi em abril de 2015. A gente tem ali a tabela sofrendo um acréscimo nas suas faixas de tributação, inclusive na faixa de isenção, mas a gente pode dizer, Gustavo, não foi o grande destaque dessa medida provisória, não é isso mesmo? Exatamente. O grande destaque que a gente pode citar aqui foi o desconto simplificado mensal. O que é que ele representa? A gente sabe que no cálculo da base da tributação do imposto de renda, o contribuinte ele pode se valer de algumas deduções de dependentes, pensão alimentícia, contribuição previdenciária, e tudo isso reduz a base de cálculo da tributação do imposto de renda. Mas agora foi concedida a possibilidade de o contribuinte individual optar por um desconto simplificado de R$ 528. E aqui é uma opção, ele vai verificar se as deduções que ele tem são superiores a 528 e ele quer utilizar essas deduções que a gente chama de normais, ou se ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho poucas deduções, então eu quero utilizar esse desconto simplificado. Então, no ato do cálculo, você vai pegar o valor da remuneração e vai excluir os R$ 528. E aí o contribuinte terá que fazer essa escolha.
O que a gente não tem claro ainda, Alexandre, pelo menos na data da gravação desse programa, é como vai ficar essa comprovação para a fonte pagadora de que ele optou ou não por aquela forma de desconto, se simplificado ou não, se isso é por mês, se é por ano, se é por fonte pagadora. Esses detalhes é que falta a Receita Federal esclarecer. Exatamente, e interessante que a medida provisória foi publicada numa edição extra ali no dia 30 de abril, já gerando efeitos no início de maio, como o regime de pagamento e de retenção do imposto de renda é o regime de caixa. Então a gente tem o imposto de renda incidindo, por exemplo, no dia 2 de maio, primeiro dia útil do mês, já sujeito a essa nova sistemática, sem nenhuma regulamentação, sem nenhum esclarecimento a respeito disso. E a gente tem criticado a Receita pelo fato de ela estar demorando de regulamentar, por exemplo, demorando de criar um modelo de declaração em que o contribuinte manifesta ali para a fonte pagadora a opção dele pelo uso desse desconto simplificado. A gente não tem até agora nenhuma informação a respeito da atualização dos layouts do E-Social para contemplar a utilização desse desconto ali nos campos de cálculo do valor do imposto. Então tem muita coisa aí que, vamos dizer, revela que não houve um entrosamento ali dentro do governo antes de publicar esse reajuste. Ou seja, conforme a gente comentou, inclusive em uma live feita recentemente, a medida foi positiva, salutar para o trabalhador, mas foi feita de uma maneira que está prejudicando, está trazendo dificuldades para as empresas que são responsáveis pela retenção do imposto de uma maneira geral. Solução de consulta COSIT número 77 de 2023. Dispõe que a empresa que adquire produtos de origem animal ou vegetal junto a intermediários, pessoas físicas, tais como feirantes, ambulantes e demais pessoas naturais que os revendem no varejo, fica subrogada na obrigação de recolher as contribuições sociais incidentes sobre a comercialização da produção do produtor rural pessoa física e do segurado especial. Olha, Daniel, essa solução de consulta ela é interessante e um dos principais pontos que a gente tem para comentar acerca dela diz respeito à obrigação a que essa empresa que adquire esses produtos vai ter de informar essa aquisição rural na EFD-REINF. Apesar de ser uma aquisição de pessoa física, ela não é informada mais no E-Social. As mudanças recentes fizeram essa alteração e esse evento saiu do E-Social e foi para a EFD-REINF no evento R2055. Então, essa empresa que adquire produção rural de pessoa física fica realmente subrogado nessas condições de recolhimento das contribuições sociais e vai informar essa retenção na EFD-REINF nesse evento específico. E a Receita aí, ela enfatiza, né? Não importa se a pessoa física que vendeu é o próprio produtor ou se é uma pessoa física que está só intermediando a aquisição, ou seja, comprou do produtor e está revendendo para uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem que efetuar a retenção independentemente da circunstância. Solução de consulta COSIT número 80 de 2023. Dispõe que, para fins de apuração do imposto de renda sobre a pessoa física, o contribuinte pode declarar como dependente o neto sem arrimo dos pais até 21 anos, desde que detenha a sua guarda judicial, ainda que na modalidade de guarda compartilhada com os pais. Essa questão é bem interessante porque a gente vê com alguma frequência pessoas que têm dúvidas em relação a isso. E eu até me recordo de há uns anos atrás ter dado orientação para um senhor que pagava despesas com os seus netos, despesas, por exemplo, com a educação, e ele lançou na declaração de imposto de renda dele, de boa fé, aquelas despesas com os netos dependentes dele. Só que, à ocasião, a Receita Federal notificou porque considerou que ali não era uma hipótese de dedução legítima. Isso porque, uma vez intimando ele para que ele comprovasse ter a guarda compartilhada, ele não possuía essa documentação. E aí que a gente chama a atenção para a necessidade do contribuinte. Em um contexto como esse, ele cuidar do preenchimento de todos os requisitos legais. Então, a guarda compartilhada depende de um documento expedido pelo órgão judicial competente e também
essa questão da verificação do arrimo dos pais. Se ele não tiver o arrimo dos pais e a guarda for compartilhada, aí sim é que há a hipótese em que o avô pode se valer dessa dedução. Não é em todo e qualquer caso, e essa solução de consulta serve para a gente atentar para os detalhes. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais e administrativas em matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. Com um texto amplo, o STJ detém as teses filhotes sobre benefícios fiscais de ICMS. A criatividade com que os estados legislam sobre benefícios fiscais de ICMS para atrair empresas de grande porte levou a primeira sessão do STJ a, de maneira incomum, escolher uma tese mais aberta para decidir que os valores gerados aos contribuintes por essas medidas podem ser tributados a título de IRPJ e CSLL. Essa decisão é interessante porque na discussão lá entre os ministros, a gente vê um deles se referindo à criatividade dos estados na criação de benefícios fiscais. E às vezes o estado, para atrair empresas para o seu território, ele concede ali uma alíquota reduzida ou alíquota zero de ICMS. Outros criaram ao longo dos anos isenção, outros criaram créditos presumidos e assim vários mecanismos com várias nomenclaturas distintas foram adotadas pelos estados como uma maneira de incentivar a instalação de projetos em seu território. E aí o STJ está chamando a atenção de que não é só naquelas hipóteses que antes já tinham sido consideradas como não tributáveis para o imposto de renda e CSLL que vale esse entendimento. Esse entendimento se aplica para qualquer outro benefício fiscal relativo ao ICMS e que tenha como objetivo atrair empresas para o seu território, independentemente da nomenclatura que se dá para esse tipo de benefício. Decisão do STF sobre ICMS beneficia contribuinte, mas modulação deixa dúvida. O STF decidiu, por 6 votos a 5, que a cobrança de ICMS na transferência de mercadorias de um estado para o outro, entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, fica proibida a partir do exercício financeiro de 2024. Olha, a gente percebe aqui, Daniel, inicialmente que foi uma decisão meio apertada. Foi de 6 votos a 5, então não houve ali aquela unanimidade nessa decisão, mas o que a gente percebeu foi que a Corte ela decidiu que os estados têm até o ano que vem para disciplinar essa transferência de crédito de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular. E se não houver essa regulamentação, fica reconhecido o direito dos contribuintes de transferir os créditos. Então, é um pouco do que a gente tem, Alexandre, nessa decisão. Isso é o sinal de mais uma confusão grande que a gente tem pela frente, porque se o STF reconheceu aquilo que a gente entende até que é lógico e que é razoável, que na transferência de mercadoria entre estabelecimentos não há transferência da propriedade da mercadoria. A mercadoria continua sendo da mesma pessoa jurídica que é proprietária. Logo, a previsão para a incidência do ICMS nessas operações ou nessas movimentações, ela não é razoável porque não condiz com a hipótese de incidência desenhada lá na Constituição. Agora, o problema é quando o contribuinte recebe a mercadoria no estado A e ele transfere para uma filial no estado B. Como é que vai ficar essa questão da apuração do crédito, da utilização do crédito? Vai ser transferido de um estado para outro? A partir daquilo que o STF decidiu, os estados vão ter que providenciar, regulamentar isso. E isso significa, na prática, mais dificuldade, mais confusão, mais trabalho para os contribuintes controlarem esses valores. E é por isso que a gente diz, a reforma tributária para simplificar o nosso sistema, ela é mais do que urgente, já passou do tempo. Mas o que a gente vê no cenário de curto prazo é mais dificuldade, mais complexidade e não simplificação. Crédito tributário inscrito na dívida ativa é anulado por não terem sido esgotados os meios de localização do contribuinte inadimplente. A 7ª turma do TRF da Primeira Região manteve a sentença que anulou o crédito tributário inscrito na dívida ativa em virtude da nulidade do procedimento administrativo.
Isso porque o nome do contribuinte foi inscrito na dívida ativa antes de esgotados os meios para localizá-lo. Essa decisão ela é interessante porque, salvo engano, esse contribuinte tinha sido notificado via postal apenas uma vez e por algum motivo ele não foi encontrado, seja porque ele não estava no local, no ato da notificação, ou ele não foi a alguma agência para retirar a correspondência. O fato é que, depois de uma tentativa apenas de uma notificação via postal, foi feita uma notificação em edital e foi inscrito o débito em dívida ativa. E eu acho que é razoável essa decisão no sentido de que existem outros meios e outras tentativas para localizar o contribuinte inadimplente antes de notificá-lo por edital e inscrever aquele débito em dívida ativa. Então, justamente por conta disso, foi retirado da dívida ativa aquele débito desse contribuinte. Valor da Selic em repetição de indébito compõe base de PIS e COFINS, diz STJ. Os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic para corrigir e remunerar tributos pagos indevidamente pelo contribuinte e devolvidos ao fisco devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, pois integram o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Aqui a gente está diante de uma discussão extremamente relevante, ainda mais no cenário que a gente vive hoje, em que a gente tem 95% das empresas, como apurou um estudo do IBGE anos atrás, com pagamento a maior de tributos no seu dia a dia, ali no seu cotidiano. Então, um grande número de empresas, eu posso até dizer um número cada vez maior de empresas, recupera tributos pagos indevidamente. E quando recupera, é muito comum aplicar a atualização sobre aquele crédito e se valer daquele indébito, como a gente chama, de maneira corrigida, de maneira atualizada. O STF já tinha batido o martelo e a gente comentou isso aqui tempos atrás, de que isso não é tributado para efeito do imposto de renda e da CSLL, porque essa atualização Selic, por exemplo, sobre um crédito para com a União de um tributo federal pago maior, por exemplo, relacionado à tese do século, essa atualização teria um caráter reparatório e não representaria um acréscimo patrimonial. Só que, para efeito de PIS e COFINS, embora vários escritórios estivessem defendendo a mesma tese, o mesmo raciocínio, o STJ chegou à conclusão de que o caso é outro porque, na visão simplista do STJ, PIS e COFINS incidem sobre receita e não sobre rendimento. Então, mesmo que aquilo não seja um rendimento para efeito do IR-CSLL, o STJ falou, para PIS e COFINS o raciocínio é outro. Particularmente, a gente tem alguns argumentos contrários a esse entendimento do STJ e eu pontuo aqui pelo menos dois raciocínios. Um deles é no sentido de que o contribuinte está sendo onerado sobre aquilo que não era devido. Na medida em que ele recupera aquilo que não era devido e ele considera isso fato gerador de tributo, é no mínimo algo incongruente, é algo contraditório. E segundo, pelo fato de que o raciocínio que a Receita adotou lá para efeito do imposto de renda, considerada aí, apesar das diferenças entre uma tributação e outra, mas consideradas aí as características do fato, a gente pode dizer também não é uma receita, não é algo que vem para acrescer o patrimônio da pessoa jurídica, apenas para recompor o patrimônio da pessoa jurídica que pagou aquele tributo a maior. Então, embora o STJ tenha decidido de maneira divergente daquela que é a nossa opinião, e diferente do que o STF decidiu para o IR e CSLL, a gente está vendo aqui que essa briga provavelmente não vai se encerrar nesse momento. Chegamos à última etapa do nosso programa, que é voltada para responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. E a primeira pergunta é da Maria Isabel, e ela nos questiona o seguinte: vocês poderiam me informar se existe prescrição para aplicação da multa MAED DCTF Web? Maria Isabel, você está falando da MAED, que é a multa por atraso na entrega de declaração e que no caso da DCTF Web, desde julho de 2022, passou a ser aplicada automaticamente. Então, quando você transmite a DCTF Web em atraso, o sistema já lhe notifica imediatamente da multa. E aí o prazo prescricional é o prazo que é computado a partir dessa notificação. O fisco tem até 5 anos para fazer a cobrança e se até 5 anos não efetuar a cobrança e não ajuizar a execução fiscal
para cobrar judicialmente, o crédito vai prescrever. Vamos lembrar que não é o ajuizamento da ação exatamente que vai ser considerado para efeito de cálculo dos 5 anos, mas é o despacho do juiz que determinar a citação do devedor. E aí, se o valor não alcançar o limite mínimo para que a Procuradoria da Fazenda Nacional ajuize a execução fiscal, esse valor vai prescrever no âmbito administrativo, mas você vai precisar pedir o reconhecimento dessa prescrição junto à Receita Federal ou à Procuradoria da Fazenda Nacional. A próxima dúvida é do João Vitor e ele nos questiona o seguinte: professor, o senhor poderia definir o que seria a empreitada parcial e a empreitada total? João, essa sua dúvida ela é interessante e para fins de incidência do INSS, as definições de empreitada total e parcial estão na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2021 de 2021, mais precisamente lá no artigo 7º. Mas de uma forma resumida, eu posso dizer que a empreitada total é quando a empresa se responsabiliza por toda a obra, por todas as etapas do projeto. E a empreitada parcial é quando a empresa se responsabiliza apenas por uma das partes desse projeto. Então, aí fica uma definição bem resumida, mas a definição completa você pode encontrar no artigo 7º da Instrução Normativa 2021 de 2021. A próxima dúvida é da Gleice Souza e ela nos questiona o seguinte: olá, estou com um pregão de serviço de dedicação exclusiva de apoio administrativo. A empresa zerou os tributos federais, PIS e COFINS. Ela, por estar no CNAE secundário, teria direito a esse benefício? Gleice, aqui dá para a gente deduzir que você está tratando de uma questão muito provavelmente vinculada ao PERSE, ao Programa de Retomada do Setor de Eventos. É que o benefício fiscal de alíquota zero do Imposto de Renda, CSLL, PIS, PASEP e COFINS foi concedido para uma série de empresas vinculadas ao setor de eventos, mas na definição do que é considerado setor de eventos, o Ministério da Economia publicou uma portaria onde ela contemplou ali diversos códigos CNAE que aparentemente não têm relação direta com a realização de eventos. É o caso de algumas atividades envolvendo o fornecimento de mão de obra. Por exemplo, vigilância, por exemplo, serviços combinados para apoio a edifícios, onde provavelmente a gente enquadra essa atividade aqui objeto do pregão que você mencionou. E aí a gente tem que lembrar, de acordo com a portaria, essa atividade era beneficiada pelo PES. Tem uma série de discussões sobre a necessidade disso ter pertinência ou não à realização de algum evento, mas independentemente disso, essa portaria, a partir de janeiro de 2023, foi substituída por outra portaria. E essa nova portaria, publicada no dia 2 de janeiro, ela já não contempla mais o código CNAE a que você está se referindo. Esse código CNAE envolvendo ali serviços de apoio administrativo. Portanto, se você está falando de algo que está sendo que está relacionado a um pregão realizado agora em 2023, isso já não tem mais aplicação para essa atividade. E a gente recomenda você assistir a uma aula que a gente fez recentemente no canal do Foco Tributário no YouTube a respeito do PES, em que a gente traz ali uma discussão bastante esmiuçada, muito profunda a respeito desse programa, inclusive falando também de licitações públicas relacionadas a essas atividades contempladas no PES. A próxima dúvida é da Samara Porfírio e ela nos questiona o seguinte: para a empresa do Simples Nacional prestadora sem ISS retido, devo utilizar a alíquota pertinente ao Simples Nacional entre 2% e 5% ou a alíquota da legislação do município? Samara, para as empresas optantes pelo Simples Nacional, independentemente da retenção ou não na fonte do ISS, a alíquota aplicável vai ser aquela calculada dentro do Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar número 123 de 2006. Então, se a hipótese de retenção, ela vai ter que informar essa alíquota no documento fiscal, sob pena de sofrer uma retenção de 5%. Mas, se não tem retenção, o cálculo do ISS também ocorrerá com a alíquota dela no Simples Nacional. Ou seja, para empresas do Simples, não se aplica
a alíquota da legislação do município para a atividade, mas é calculada por ela dentro do regime simplificado de tributação. E a última dúvida é do Henrique Fugino, e ele nos questiona o seguinte: a IN 971 foi revogada pela IN 2110 de 2022. Porém, o citado artigo 191 da IN 971 está para o artigo 191 da IN 2110 de 2022? Henrique, a sua dúvida é interessante para a gente poder esclarecer. Em primeiro lugar, embora a maioria esmagadora do conteúdo da IN 971 tenha sido mantido na IN 2110, a gente não tem essa sincronia em relação ao número dos artigos. Então, aquilo que se tratava lá no artigo 91, que era sobre a retenção do optante do Simples Nacional em matéria de INSS, agora está sendo tratado no artigo 166 da IN 2110. Só que apesar da redação ter sido alterada, o que o artigo 166 fala na atual IN é o mesmo que se dizia lá na IN anterior, que as empresas do Simples Nacional só estão sujeitas à retenção quando exercerem atividades mediante cessão de mão de obra ou empreitada, mas atividades que são tributadas pelo anexo 4º da Lei Complementar 123. E na redação atual ficou até mais claro e mais didático. Por exemplo, as empresas que exercem atividade mediante cessão de mão de obra ou empreitada, que são tributadas pelo anexo 4º, mas o serviço não está sujeito à retenção do INSS, essas não sofrem retenção. Um exemplo disso é a atividade de advocacia. Uma empresa de advocacia que cede advogados para um cliente e esses advogados trabalham dentro das dependências do cliente, por mais que ali haja cessão de mão de obra, a gente não pode cogitar da retenção, porque os serviços de advocacia não figuram nos atuais artigos 111 e 112 da IN 2110 como serviços sujeitos à retenção. Bem, essa era a última dúvida da nossa pauta. Queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui e agradecer também a você, Alexandre, a você, Gustavo, e até o próximo programa. Obrigado, Daniel, Alexandre. Até um próximo programa. A gente sabe que essa pauta foi um pouco menor, mas recheada de informações importantes para você que lida com essa matéria no seu dia a dia. Espero que vocês possam ter aproveitado todo esse conteúdo e espero você no próximo programa. Inclusive, com a pauta menor, fica mais fácil até de o pessoal assistir e acompanhar o programa. Fica ali uma quantidade de tempo menor. E eu quero agradecer também e dizer para vocês que no próximo mês a gente espera estar aqui de volta, trazendo os comentários a respeito dos principais acontecimentos na área tributária ocorridos no mês de maio. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa.